Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar uma reguladinha aqui no foco. Reguladinha. Agora sim. Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Com alegria nós vamos agora estar pregando a palavra de Deus. Eu gostaria que todos, por gentileza, abrissem suas Bíblias. Abrissem suas Bíblias em Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos para a segunda parte da mensagem que pregamos há 15 dias atrás. Nós estávamos falando sobre as condições dos servos e a condição dos filhos de Deus nos momentos que antecedem a sua vinda gloriosa. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 25. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram sensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. O noivo chegou. Saiam ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Oremos nesse momento. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder. Colocamos diante de Ti agora, nesse momento, Pai Santo, a nossa vida, os nossos sentidos, a Tua inteira disposição, para que Tu possas nos usar como um canal da Tua comunicação, como porta-voz, como embaixador da Tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, usa a nossa vida, usa, Pai Santo, o nosso viver, para estarmos pregando a Tua palavra, difundindo o Teu reino, meu Deus, e a Tua salvação. A salvação que só existe em Cristo Jesus, o Senhor. Ó Santo Espírito, me usa poderosamente nesta manhã para pregar esta palavra de salvação. Ó Santo Espírito, eu te suplico nesta manhã, abençoe a remanescente cristã Filadélfia, iluminando, instruindo, orientando o teu povo. Ó Santo Espírito, eu te invoco, trabalha por meio desta plataforma no YouTube, meu Deus, e fala com todos que assistirem essa mensagem no YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te clamo, Pai. Opera poderosamente. Rompe os grilhões, meu Deus, rompe com toda barreira de incredulidade, ilumina agora, abrindo os olhos, Pai Santo, com a verdade do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os espíritos imundos contrários à exposição do Evangelho sejam repelidos e afugentados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Opera poderosamente, Pai Santo, eu te clamo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa a nossa vida para o teu louvor e glória. E assim exaltamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Amém. Bem, como eu disse na semana retrasada, nós assim falamos sobre quais as condições e as características do servo de Deus nos momentos em que antecederiam a vinda do Senhor Jesus Cristo. E não deu tempo nós falarmos também o capítulo 25, pois iniciamos no capítulo de Mateus 24, do 42 até o final, e do 25, 1 em diante até o versículo 13, nós não podemos concluir. O Senhor nos deu muito conteúdo e o tempo foi insuficiente. E este texto, esse sermão profético do Senhor Jesus Cristo e as parábolas que estão contidas no versículo, no capítulo 24 e no capítulo 25, elas nos mostram muito bem 3 condições de pessoas
ou melhor dizendo, dos filhos servos de Deus e dos filhos de Deus que de certa forma fazem a obra de Deus, trabalham e estão na perspectiva da iminente vinda do Senhor Jesus Cristo. É muito importante, quando ouvirmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós nutrirmos a cada dia com amor, com zelo, a expectativa da sua vinda. Nós temos que amar a vinda do Senhor Jesus Cristo, amá-lo todos os dias e procurar viver em harmonia com o seu Espírito Santo e amar a sua vinda, para que no dia da sua vinda inesperada, no momento em que nós não esperamos, pois a hora não foi marcada, nós possamos estar prontos para sermos levados com Ele. Nós vemos que a ilustração que ele traz aqui, no capítulo 24, que nós vimos no domingo retrasado, fala da parábola de dois servos, das condições de dois tipos de servos. Ambos estavam trabalhando, mas veja que um foi firme e fiel e sempre obedeceu e sempre zelou com aquilo que lhe estava assim incumbido de cuidar e de zelar, e o outro foi negligente, que de certa forma, pensando que o Senhor demoraria muito, ele negligenciou a vinda do seu Senhor com a cobrança do que estava sendo feito. E ele começa a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados, ou seja, ele negligenciou as tarefas que ele tinha que fazer naquela obra e também negligenciou o seu caráter, pois de certa forma adquiriu outra cultura, uma outra perspectiva de caráter, e isso de certa forma conflagrou que o Senhor daquele servo, quando veio, assim lhe infligiu castigo e ali o expulsou para o destino de todos os hipócritas. Note o termo bem claro de ser tratado, que o servo negligente, o servo insensato, o servo louco e negligente que despreza a vinda do seu Senhor, ele trata como hipócrita. Hipócrita na mesma condição de fariseu, que expressava para as pessoas uma religiosidade, exteriorizava uma religiosidade, uma espiritualidade, mas por dentro ele não tinha nenhuma sustentação em seu caráter. Isso era simplesmente obras externas que não podiam salvar. Isso fica bem claro, que a salvação ela não consiste de boas obras. Por mais que você pense que você possa justificar todas as suas más atitudes, ou tentar brilhar no mundo com boas obras, isso não fornecerá respaldo e nem sustentação para a sua salvação, pois existem clubes esotéricos, existem sociedades secretas, existem grupos satânicos enrustidos, disfarçados de filantropia, são adoradores de Satã, e estes não poderão, em hipótese alguma, se salvar, pois ninguém será justificado, ninguém será tornado justo, e ninguém se salvará pelo mérito de boas obras, mas sim pela obediência e pela invocação ao Senhor Jesus Cristo. Estar em Cristo, amar a Cristo e esperar pela sua vinda. Veja que no capítulo 25, o Senhor Jesus tratando ainda especificamente com a igreja de Cristo, veja que ele trabalha de uma forma assim brilhante, porque quando se fala de assuntos acerca da segunda vinda, assuntos escatológicos, acontecimentos futuros, as pessoas elas ficam um tanto que indagantes, questionantes, buscando saber o que ocorrerá. As pessoas ficam perplexas e buscando, desejam saber o que vai acontecer. Com certeza, se as pessoas soubessem o que irá acontecer, vão, de certa forma, redefinir as suas decisões, vão redefinir as escolhas. E algo interessante é que o Senhor, de
de certa forma, ele faz de tudo para que as decisões de todos que lhe estão ali ouvindo se direcionem para ele. Porque os dias lá na frente serão maus, os dias serão difíceis, a sobrevivência será difícil. E se todos que ouvem, todos que leem essa palavra, não direcionarem a sua fé e estarem em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, não poderão sobreviver, não alcançarão salvação alguma. Portanto, é muito importante estarmos em comunhão com Ele. E ele fala que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Veja que algo interessante que aqui é relacionado à condição da igreja, a uma posição de uma virgem que aguarda as 10 virgens que aguardam a grande celebração de um casamento, de um noivo que vai se casar, com a igreja de Cristo, que tem que se manter em obediência, aguardando o momento exato, a hora exata em que o noivo haveria de passar. E às vezes pensamos, quando será esse casamento, hein? Deste noivo que virá com os seus santos anjos em poder, como nos diz o irmão do Senhor Jesus Cristo, Judas, na epístola aos Judas, né? Nós pensamos, quando? Vai ser num momento inesperado. No capítulo 24 nós encontramos uma série de indícios, uma série de sinais que de certa forma se repetem ao longo da história, tanto antes do Senhor Jesus Cristo vir ao mundo, como também depois da vinda do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Os seres humanos é que conflagram muitos desses sinais que são patentes e visíveis na nossa sociedade. A corrupção, a degeneração, o homossexualismo, a pedofilia, a dissolução do casamento, a apostasia da igreja e tantos outros sinais, sem contar os sinais da natureza. Nós vemos, de certa forma, os sinais que ocorrem na lua, os sinais que estão ocorrendo nos céus. Nós vemos que esse ano já houve uma lua de sangue, 2 luas de sangue. Nós vemos contando já em alguma série de luas de sangue, desde 2017 para cá, várias luas de sangue já ocorreram, a chamada lua gigante. E o profeta Joel, assim como o Senhor Jesus Cristo reafirmou aquela profecia, haverão sinais no sol, na lua, nas estrelas, os astros haveriam de estar trazendo certos sinais que, de certa forma, confirmariam os antecedentes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então o crente tem que estar atento. É muito bom também nós estarmos atentos aos fenômenos políticos, aos fenômenos socioeconômicos. Nós vemos já para o próximo semestre, já o Banco Central, com uma elite aí dos conselheiros econômicos, já estão, de certa forma, até tentando já impor para o próximo semestre o documento único. Vemos também o microchip, o biochip do tamanho de um grão de arroz, que contém ali todos os dados da pessoa e já estão sendo inseridos na mão das pessoas. Isso indica que esse novo RG contido, com os dados contidos num biochip, com certeza será o sinal de uma nova era, de um novo sistema econômico. E nós, cristãos, temos que estar atentos. Lá em Apocalipse 13 nos diz que quem não tiver o sinal na sua mão ou na sua testa, não comprará e nem venderá. Então são inúmeros os sinais que nos falam acerca da sua vinda. Veja que especificamente ele vai tratar com a igreja aqui, tratando as igrejas como uma virgem, o reino dos céus. Veja como o Senhor Jesus Cristo trabalha na mensagem comparando o seu reino com 10 virgens, os súditos do seu reino, que somos nós, que o aceitamos como Senhor e Salvador, somos tratados como virgens. O Evangelho nunca foi tão difundido como está sendo hoje. Bíblias estão sendo publicadas, até mesmo a China comunista
publica poucas ou quase que nenhuma Bíblia em mandarim, mas exporta Bíblias em português para vender para o mundo inteiro. Olha que coisa interessante, né? O regime comunista que abomina o cristianismo porque é antagônico a ele, é hostil, divulga, imprime Bíblias e exporta Bíblias para o mundo inteiro, tanto em inglês como em português. O reino está sendo difundido, a palavra está sendo pregada, novas mídias na internet estão sendo assim abertas, o evangelho está sendo propagado. Veja a comparação com as 10 virgens. Quando falamos em virgens, falamos em castidade. Quando falamos em virgens, falamos de integridade. Pessoas que se mantêm na integridade. E os adeptos deste reino são como virgens, ou seja, se abstêm das corrupções desse mundo e procuram viver em castidade, em fidelidade, na perspectiva de se casar com um noivo. Aquela noiva que sonha com aquele noivo, que ela consegue ficar noiva daquele noivo. Ela só tem olhares e sentimentos para aquele noivo. Por isso ela se guarda. Por isso que ela é colocada uma aliança nas mãos daquela noiva para que ela exponha ao mundo que ela está compromissada. Ela mostra a mão direita e ali tem aquela aliança no seu dedo. Ela mostra para todos os pretendentes que tentem paquerá-la que ela está guardando um casamento com o noivo. Ela é virgem. Ela quer guardar o seu corpo. Ela quer guardar a sua intimidade somente para usufruir com o seu noivo, né? Só depois do casamento, né? Então veja que ela contém em suas mãos algo muito importante que serve para a orientação dessa noiva, que são lâmpadas. 10 virgens possuem em suas mãos lâmpadas. A palavra de Deus pode ser comparada e contrastada com essa lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essas virgens são orientadas para guardar o noivo por meio das lâmpadas, porque vai ter dia que ela vai esperar de dia e o noivo não veio. E às vezes ela vai aguardar até de noite. E como é que ela vai enxergar, né? Ela precisa de lâmpadas com muito azeite para poder aguardar se o noivo vem à noite. Então, é muito importante ela ter a sua lâmpada carregada. A palavra de Deus não precisa de mais nada para ser incrementado a ela. Ela é perfeita. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela tem aqui todos os assuntos que dizem respeito a como o cristão deve ser instruído e como deve se portar. Note que essa lâmpada tem que estar cheia de azeite, né? O azeite para que ela possa estar acesa. O Senhor Jesus Cristo disse que os seus discípulos estavam santificados por meio desta palavra. Isso implica de que a palavra de Deus, ela foi inspirada, a escrita, as letras, a palavra, o conselho, os raciocínios de instrução, de orientação, o pensamento do céu, do coração de Deus, a voz de Deus, foi inspirado pelo Espírito que emana nele. O Espírito que emana do Pai inspirou homens pecadores, 40 homens aproximadamente, a escreverem a palavra de Deus para a orientação da Virgem, para a orientação da Igreja de Cristo. Veja as condições destas 10 virgens, ou melhor dizendo, 5 delas eram insensatas e 5 delas prudentes. Notemos a questão de insensata, de ser insensata e de ser prudente. É um contraste. 5 delas são ao contrário das outras 5. Porque quando se fala em prudente, a gente entende que pessoa prudente é o quê? Uma pessoa cautelosa, uma pessoa ajuizada, uma pessoa sensata, que raciocina antes de falar, coloca a emoção, as emoções em segundo plano, é uma pessoa equilibrada. E uma pessoa insensata é uma pessoa desleixada, insana, age muito pelas emoções.
Não raciocina que muitas vezes as atitudes têm uma implicação e um desdobramento que pode ser doloso, né? São irresponsáveis. E quando definimos o que é uma pessoa sensata e insensata, e assim colocamos a interpretação destes dois termos para cada grupo de 5 virgens, nós vamos ver que as insensatas, mesmo munidas da lâmpada, elas não foram responsáveis compromissadas em pensar que talvez o noivo demorasse muito para chegar. Porque, como eu disse, o noivo poderia passar à luz do dia, ou poderia passar talvez depois das 18 horas, porque o fim do dia para os judeus era às 18 horas, e as ruas não eram lá um tanto que iluminadas, né? De noite nas cidades você não enxergava nada, né? Havia uma necessidade de uma iluminação. As lâmpadas tinham que estar com azeite, que era o combustível para que elas pudessem se manter acesas, né? Então vemos que essas insensatas não usaram de responsabilidade em abastecer e ter uma reserva de azeite para estas lâmpadas. Foram negligentes e relaxadas. Isso nos traz um exemplo muito importante de que nós temos que estar pensando sim no dia de amanhã. Descansarmos no Senhor, porque Ele cuidará de nós, Ele salvará a nossa alma, Ele cumprirá as promessas, independente da situação. Seja crise, seja de alegria, de abastança, principalmente em momentos de crise, o Senhor cumprirá o seu propósito. Mas nós temos que, de certa forma, nos preparar, nos munindo da palavra, porque os dias maus vêm. Veja a orientação do apóstolo Paulo quando fala da armadura do crente. Ele fala: portanto, tomai toda a armadura do crente, para que possais resistir firme no dia mau. Então nós não teremos uma estrada uniforme pela frente. O caminho é pedregoso. O caminho é espinhoso. Nós vamos nos machucar, nós receberemos talvez aflições semelhantes às aflições que o Senhor Jesus e os seus apóstolos sofreram para difundir o Evangelho e vivenciarem uma vida que agrada a Deus. Então veja a importância de estarmos sempre agindo com prudência, com a razão, sermos sensatos, sempre buscando orientação com a palavra, com a lâmpada, e a lâmpada cheia de azeite, a nossa consciência repleta da palavra de Deus. Amém? Algo interessante observarmos, diante de termos a lâmpada com azeite para iluminar o nosso caminho, observarmos de como era um casamento naquela circunstância, né? O noivo, juntamente com os seus companheiros, os seus padrinhos e convidados mais íntimos, ele primeiramente ia à casa da noiva buscar a noiva. E ali, buscando a noiva, tinha todo um cerimonial de peregrinação. Porque depois que ele buscava a noiva, ele a levava para a casa dele com seus companheiros, e ali tinha uma grande festa. Ali as bebidas, a comida, havia muita fartura e muita festa. Então, primeiro o noivo ia com seus padrinhos buscar a noiva. Ele buscava a noiva e a levava com grande peregrinação de alegria até a sua casa para morar com a sua noiva e habitar com ela. E lá havia uma grande festa. Isso representa o que o Senhor Jesus Cristo fará com a igreja de Cristo, com a sua noiva, que é a igreja, que somos nós. Nós temos que nos manter virgens, puros, nos abstendo do mal, das corrupções do mundo, aguardando a sua vinda. Ele virá nos buscar. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses 4, 16 e 17, nos diz que os mortos ressuscitarão primeiro em corpos incorruptíveis, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Primeiro os mortos serão ressuscitados, depois nós, os que estivermos vivos, também seremos arrebatados
para um encontro que será nas nuvens. O noivo se aproxima, vem e leva a sua igreja que está se purificando, que está aguardando a sua vinda, que está obedecendo, que ama aquele compromisso que foi feito. Jesus nos entregou o Evangelho e disse: me aguarde em obediência, me aguarde em fidelidade, me adore na minha casa, me sirva na minha casa, mantenha o cuidado, o zelo com a minha palavra no teu viver, porque eu virei buscá-lo. Mas imagine a noiva que pensa assim: meu noivo está demorando muito. E tem uns noivos tão bonitos na vitrine da vida, né? Que só começa a ficar assistindo muito televisão, e o bombardeio de imagens da filosofia mundana, da cultura mundana, da degradação de valores, da deterioração do caráter, vão sendo introduzidos pelos olhos, pelos ouvidos, e logo a noiva começa a expor pela boca e pelos braços, pelas mãos, pelas atitudes, a corrupção, e passa a não estar mais aguardando o seu noivo, passa a negligenciar, e com isso ela pode perder a sua salvação. Estas insensatas são semelhantes a estas noivas, né? É algo tão terrível, porque às vezes as pessoas estão achando que Jesus está demorando muito e começam a negligenciar. Por qualquer motivo não vai mais ao culto, não alimenta mais a sua mente com a instrução da lâmpada da palavra de Deus, não buscam o poder do Espírito Santo para vencer as dificuldades da vida. E de repente estas virgens, e o que eu falo aqui é igreja, não estou falando aqui de gente do mundo. Virgem representa a igreja de Cristo. Podemos dizer aqui que nós estamos vivenciando aquela fase da profecia de Isaías 61, o ano aceitável do Senhor, que é quando o Evangelho está sendo difundido. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos os eleitos santificados. Os eleitos que se mantêm santificados, se abstendo do mundo. E muitas vezes essas pessoas, essas virgens, essa igreja não está mais querendo se manter pura para o Senhor, achando que poderão, muitas vezes por certas concessões que fazem em suas vidas, agradar ao Senhor no dia da sua vinda gloriosa. Muito cuidado, nós não podemos fazer concessões. Eu vejo um exemplo de uma grande denominação que começou semelhante à igreja lá de Atos dos Apóstolos em muitas de suas práticas, mas conforme uma década foi passada, mais outra década, mais metade de uma década, quando essa igreja adquiriu uma quantidade muito, um grupo adquiriu um número de pessoas muito grande, um grande templo foi construído, esta igreja olhou para a imagem que estava fotografada, registrada lá há 25 anos atrás, e a igreja já não se parece mais com aquilo. A igreja já estava bem semelhante a algumas outras organizações que não tem nada a ver com o cristianismo nos dias de hoje. Marcas na pele, uma maquiagem de Jezabel, uma roupa indecorosa, dotada de lascívia, imoralidade, corrupção, mais amor ao dinheiro do que ao Senhor Jesus Cristo, mamon e tantos outros fatores da cultura deste mundo foram corrompendo aquela noiva, né? E o líder dessa igreja estava falando: nós vamos nos empenhar para voltar ao primeiro amor, aquilo que éramos antes. Quando éramos no início, quando tínhamos foco, quando gastávamos mais tempo de oração, quando gastávamos mais tempo fazendo estudos, preparando obreiros. Isso é muito complicado, é esse momento de expectativa que aguarda o inesperado momento do noivo, o momento da vinda iminente do noivo, podem levar muitos a se deteriorarem. E quando a gente vê alguns casos mais emergenciais e mais urgentes, a gente encontra o aspecto desse povo
imediatista, lá naquela situação do Êxodo 34, quando Moisés, em consagração, foi buscar o decálogo, os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai. Ele, em consagração, em jejum, ficou na presença do Senhor, e o povo não aguentou 40 dias, ao ponto de Deus falar: Moisés, desce, porque esse povo que tu tiraste da terra do Egito está pecando contra mim lá embaixo. Então note que o líder estava lá se santificando, e aquele povo que viu os grandes sinais que o Senhor realizou lá na terra do Egito estava se corrompendo. O povo estava praticando imoralidade, cultuando os antigos deuses. O povo que foi resgatado viu os grandes sinais, o exército de Faraó ser derrotado nas águas do Mar Vermelho, voltou à sua antiga cultura. O povo de Deus, os hebreus, voltaram para a cultura dos egípcios. Muito cuidado. Nós temos que a cada dia repudiar o que era a nossa vida antes, e não ficar contando como glória aquilo que nós fazíamos no passado. Temos que sentir nojo e vergonha. Esse sentimento de nojo tem que ser uma constante em nossa vida. E olharmos a cada dia com o coração agradecido, sempre que pedimos perdão dos nossos pecados, agradecermos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo e no seu sacrifício. Porque se não fosse pelo sacrifício do Filho, nós estaríamos mortos em nossos pecados. Então, a noiva deve se manter virgem, pura, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Veja que isso é tocado aqui com mais ênfase no capítulo 25, verso 5. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. A noiva, ela é humana. A noiva, ela é falha. A noiva tem propensão a pecar. A nossa carne se desgasta, se envelhece, se deteriora. E o cansaço faz parte da natureza humana. Nós não somos uma máquina. Até mesmo uma máquina, depois de tantos trabalhos repetitivos, seus mecanismos podem, assim, as suas engrenagens podem perder os dentes. Os braços mecânicos podem se romper devido ao excesso de trabalho. Então, a virgem, a noiva, a igreja, ela é humana. Ela é propensa ao cansaço. Ela é propensa a dormir. Veja que todas dormiram. As 10, até mesmo as prudentes e sensatas, também dormiram. O pastor Arrival, lá da igreja presbiteriana do Pinheiros, ele fala: quando um pastor se senta, a igreja deita. Imagine quando o pastor deita, o que a igreja faz? A igreja cai no sono pesado e não tem quem acorde. Então é muito importante nós que somos da liderança estarmos sempre atentos, muito cuidado, não dormir por muito tempo. Tem hora de acordar. Se você passa muito tempo dormindo, você começa a adquirir hábitos noturnos e perde os hábitos diurnos. Isso é complicado. Eu não vou estar falando das consequências disso, mas veja que todos somos propensos ao sono. O sono tem que ter um equilíbrio. Mesmo dormindo, antes de dormir, nós temos que pedir perdão dos nossos pecados. Não vá dormir procurando, se esquecendo de pedir perdão dos seus pecados. Antes de se deitar, invoque o nome do Senhor. Se possível for, acorde de madrugada, diga não ao seu sono e passe alguns momentos de adoração, glorificando a Deus, sim. O pastor Fernando faz isso de madrugada, antes de entregar essa mensagem. E a gente vê o resultado, do Senhor nos dando força, sustentação. Temos que orar, buscar ao Senhor, Veja, à meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou, saia ao encontro. À meia-noite. Às vezes nós não pensamos isso, Porque só vai dormir à noite e não pede perdão dos seus pecados. Brigou com a esposa, ofendeu alguém no ambiente de trabalho,
agiu com trapace o dia inteiro, cometeu alguns erros no seu dia a dia e se esqueceu do sacrifício de Cristo, do poder que há no seu sangue e não pediu perdão. Sem arrependimento e sem santificação ninguém verá a Deus. Note que a palavra meia-noite e a palavra grito nos trazem algo muito importante. Foi um grito muito alto. Um grito muito alto, talvez, dos dispenseiros daquele noivo, dos servos daquele noivo. Sem contar também no barulho, na alegria de todos os padrinhos ali com aquele noivo, né? Um grito, muito cuidado. Os rumores, os acontecimentos, o que está acontecendo, um amigo seu conhecido que morre, no momento que você não esperava que jamais que aquela pessoa poderia morrer, uma alteração de cultura, via política, via governo, via Estado, impondo à sociedade, uma mudança cultural muito brusca, são gritos do Senhor falando para você, fica atento, a minha vinda está próxima, eu estou chegando, mantenha-se firme agora é hora de estar firme, agora é hora de estar orando. Veja, o noivo chegou, fica atento, vamos sair ao encontro dele. Note que todas as virgens despertam, a igreja está sempre alerta, né? A igreja acordou, o noivo está chegando, vamos ao encontro dele para participarmos das bodas, da festa do grande noivo, né? Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Comunhão com Deus se constrói num processo, e às vezes não é a curto prazo, é a longo prazo. Todas as vezes que nós vamos em fases da vida, resistindo às tentações, nós vamos fortalecendo a nossa musculatura espiritual. O propósito de Deus vai se construindo em nossas vidas quando resistimos às tentações, nos abstemos do mal, fugimos da aparência do mal, buscamos o poder do Espírito Santo, estamos servindo, estamos utilizando o dom e o conhecimento da palavra de Deus, buscamos o conhecimento da palavra de Deus, tudo isso em nós vai incrementando. O azeite, a presença do Espírito Santo, a seiva da videira verdadeira vai fluindo em nosso ser, vai trabalhando no centro das nossas decisões, na nossa consciência, e nós estamos preparados. Seja daqui a 3 segundos, seja daqui a 10 dias, seja daqui a 1 ano, ou daqui a 30 anos, o verdadeiro cristão, ele tem azeite na lâmpada. Eu ia falar a frase mundana, tem negócio na botija, eu ia brincar, não, ele tem o azeite na lâmpada, ele tem palavra circulando na sua mente como orientadora. O mundo está perplexo, mas ele está bem orientado. O mundo está sendo apreendido e ele está ali preparado até para morrer, se possível for, porque ele está cheio do Espírito Santo. É o mesmo Espírito que levou o Senhor Jesus à crucificação. É o mesmo Espírito que levou os apóstolos até mesmo a entregarem suas almas como oferta de libação pela pregação do Evangelho. Nós estamos preparados. 5 dessas virgens, como os apóstolos, como o próprio Senhor Jesus, estavam preparadas da unção do Espírito e do conhecimento da palavra do Deus Altíssimo. Elas estavam seladas. As outras 5, negligentes, desleixadas, não tinham azeite. E aí elas saíram na pressa em busca da palavra. A oportunidade de pregar o Evangelho está sendo agora. Eu vejo aqui nós temos o ITF, né, que é o Instituto Teológico Filadélfia. Nós estamos aqui de portas abertas, ensinando teologia, ensinando a palavra de Deus, preparando, formando obreiros para a obra de Deus. E o que nós vemos? Às vezes algumas pessoas tentando servir a Deus por meio simplesmente da emoção, sem preparo algum. É por isso que quando olhamos no meio neopentecostal, nós vemos uma série
de heresias, de palavras e de jargões que não são legítimos, não têm respaldo bíblico, sendo utilizados para congregar as massas de incautos. Por isso que as heresias constroem grandes impérios, grandes empresas evangélicas, grandes empresas gospel. E tudo isso vai ser julgado. O joio vai crescer no meio do trigo, né? E no momento exato a gente vai ver quem é prudente e quem é insensato. Estas 5 insensatas são as pessoas que negligenciam o tempo. Não amam o Senhor Jesus, não amam a sua vinda, não buscam a regeneração e a santificação no sangue do Senhor Jesus Cristo. E quando ouve-se a voz de que o noivo está vindo, elas saem para comprar azeite. Talvez seja tarde demais. Como eu disse, nós temos aqui no bairro do Jardim Sapopemba, Rua Domênico Egídio, 151, o Instituto Teológico de Filadélfia. Muitos já ligaram para cá dizendo, vou começar a estudar em janeiro. Aí vem o carnaval, vem o mês de março, passa aquela emoção de servir a Deus, as lutas, as vicissitudes da vida surgem, os desafios, e a pessoa vai protelando, encher a sua vida de azeite, recarregar a sua lâmpada com azeite e com o conhecimento da palavra de Deus. E aí quando surge a obra, quando surge a vinda do Senhor, não deu tempo de recarregar. Muito cuidado, você pode perder a vinda do Senhor. Vejam que as prudentes disseram às negligentes, mas as prudentes responderam, não. Talvez não haja o suficiente para nós, nem para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite comprar para vós. Talvez seja tarde demais. As pessoas negligenciam ir para a igreja, negligenciam momentos que poderiam aprender a palavra de Deus. E vai chegar um momento em que essa palavra não poderá ser pregada. Talvez nos momentos que antecedam a vinda do Senhor Jesus Cristo, a igreja tenha que pregar e vivenciar a vida na clandestinidade. A vida de adoração na clandestinidade. E quem não tiver azeite, quem não tiver conhecimento da palavra de Deus, não vai ter força para suportar os instantes finais que aguardam o arrebatamento da igreja. A grande festa, o grande encontro com o noivo. E assim elas saíram para comprá-lo, e o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Terrível, né? Eis que estou à disposição. Eis-me aqui. O Senhor sempre se deixa achar. Na profecia de Joel, capítulo 1, nós vemos todos os profetas. Às vezes a pessoa tem medo de Deus, porque o pecado leva as pessoas a acharem, eu tenho um pecado tão terrível, e Deus acha que não vai me perdoar. Não, Deus está se deixando achar. Ele quer perdoar o teu pecado, quer te santificar e te tornar uma nova criatura. Mais que isso, quer te tornar filho de Deus. Então o Senhor se deixa achar. E você que é filho, você que conhece a Deus, comece a encher a tua lâmpada. Comece a buscar o poder do Espírito Santo. Mas não fique também só buscando o poder do Espírito Santo. Senão você vai ficar em busca de revelação, de profecia, querendo viver uma vida emocional sem o conhecimento da palavra de Deus. É palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Não fica também como um idólatra da palavra de Deus, senão você vai virar um cético, um teólogo cético que vai descrer de tudo. Vai ficar buscando pelo em ovo. Não, tem que haver um equilíbrio do conhecimento com o poder do Espírito Santo. Por isso que foi colocado um espinho na carne de Paulo, para que houvesse espírito de moderação no caráter de Paulo e ele não fosse condenado com os orgulhosos. Excesso de conhecimento na palavra produz orgulho. E orgulho é o mesmo pecado de idolatria
de vaidade de Lúcifer, esses serão extirpados como os fariseus da presença do Senhor. Portanto, busca poder, enche a tua lâmpada com azeite, enche a tua lâmpada com a santificação que a palavra de Deus produz como tua orientadora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Veja no versículo 24 e 44. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. É no momento que não se espera. Nós temos que entender a quem nós somos, os acontecimentos e ver a nossa necessidade. A todo instante, nos sermões proféticos, nas parábolas, o Senhor Jesus está tratando com isso. Fique atento. Ele virá no momento em que você não espera. Busca a presença do Senhor. Que o Espírito Santo e a palavra de Deus possam habitar no teu coração e você possa confessar: Jesus Cristo é o Senhor.